Bom dia. Minha internet parece que não tá tão boa, não. Mas vamos tentando aqui. Qualquer coisa eu entro no celular. Ela tá dando umas picadas aí na conversa inicial. Bom, eu vou começar fazendo uma oração e depois a gente dá continuidade. Hoje eu vou mudar um pouquinho a ordem. Eu quero começar com um texto, uma reflexão, e depois a gente vai orar em cima dessa reflexão, né? Eu falei nosso último encontro que a oração é a gente habitar em mundos diferentes, né? Então a gente vai para um cenário diferente, e dentro desse cenário nós vamos fazer as nossas orações. Amém? Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã. Peço mesmo que o Senhor entre em nossos lares nesse momento. O Senhor já está, mas que nós possamos te perceber a partir dos nossos sentidos, a tua presença, Senhor, ao nosso lado, nos direcionando nessas orações, ver se há em nós algo que nos impede mesmo de estar na tua presença. Nós reconhecemos que nós não sabemos ainda orar como convém, e nós necessitamos, Senhor, do seu direcionamento, do Espírito Santo nos direcionando para aquilo que está no seu coração, escondido nos seus tesouros, ó Pai, para os lugares, ó Pai, que o Senhor vai nos levar a habitar os mundos diferentes, Senhor. Então, em nome de Jesus, ó Pai, que realmente possamos estar presente nessa manhã aqui, que o Teu Espírito esteja nos enchendo, enchendo o lugar de onde nós estamos, ó Pai, para que a gente realmente tenha esse momento de entrega a Ti, de oração mesmo, Senhor. Em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Bem, eu Amém. estava, amém. É, eu estava pensando, né, início dessa semana, o que que seria, aí com a Bruna eu tive quase que uma certeza, né, e fui refletindo assim. E me veio dois textos, na verdade, são bem conhecidos, então eu não vou ler o texto, eles são bem conhecidos nossos, né, nosso, e parece, alguns vão dizer que é o mesmo texto, alguns teólogos, né? Outros, a maioria, vão dizer que são diferentes. Eu vou com esse segundo grupo, porque eu sou do teatro, da cena, né? Então eu sei que se muda alguns elementos dentro da cena, a gente muda a narrativa, a gente muda a história, né? Então se muda personagem, se muda ações, se muda o conceito, né, do que se quer dizer, muda toda a história, né? Então é a história das mulheres que ungiram os pés de Jesus ou a cabeça de Jesus, né? Mais especificamente a de Marcos e a de Lucas, né? Então, assim, eu quero trazer essas duas histórias, eu gosto muito, né? Foi o meu primeiro sermão de prova lá em 2002, no IBEL, foi sobre a mulher que ungiu os pés de Jesus a partir de Lucas, né? E aqui a gente vai ver duas narrativas que são diferentes, apesar de ter alguns elementos semelhantes, né? Eu até separei. A de Lucas, ela vai falar. Vou iniciar com os elementos semelhantes, né? Então, nas duas narrativas, nós temos uma refeição, né, em uma casa, que Jesus foi convidado, né? Então, Jesus, ele também, nas duas narrativas, ele se encontra reclinado à mesa, né? Não vou entrar em detalhes, não, mas é a forma deles sentarem na época e tudo mais. Então, Jesus, nas duas narrativas, ele encontra-se reclinado à mesa. Nas duas narrativas também nós temos duas mulheres que vão ungir Jesus com um perfume caro, né? E nas duas narrativas nós temos dois Simões, né? Então são Simão, é, que são os anfitriões das casas, né? As diferenças começam com o que alguns teólogos vão dizer sobre o, o lugar onde está inserido essas histórias, né? Um era no início do, do ministério de Jesus e o outro era no fim do ministério de Jesus. Então, o Simão do primeiro em Lucas, Marcos em primeiro, né? Mas eu vou falar de Lucas primeiro. Do primeiro Lucas era o Simão o fariseu. Então, Simão o religioso, né? O da religião. E no segundo, Simão o leproso. Poderia ser o mesmo fariseu que tinha lepra? Poderia, mas como a gente está tratando de duas histórias diferentes, vamos colocar isso na cabeça. Um era o Simão religioso, o fariseu, e o outro era Simão o leproso, que possivelmente estava curado, que senão não tinha ninguém na casa dele, né?
Nessa primeira narrativa que eu estou falando de Lucas, a mulher, ela é tida como uma mulher pecadora. Então, assim, é a referência que nós temos, uma mulher pecadora, possivelmente uma prostituta, né? Na segunda, possivelmente, era Maria, a irmã de Lázaro. Ele estava na casa, é, ele estava ali, não era na casa, agora eu confundi, enfim. Era Maria, irmã de Lázaro, né? Uma amiga de Jesus. Na primeira narrativa, nós vemos, claro, a questão do perdão e da restauração dessa mulher pecadora. Já na segunda, a gente vê a questão do preparo do corpo de Jesus para o sepultamento dele, né? Na primeira, a gente vê um coração de gratidão e de adoração, né, da mulher em relação ao que ela foi perdoada. E no segundo, a gente vê um lugar de cuidado da mulher, que ela estava preparando o corpo, e não só preparando o corpo, tá, gente? Se a gente for ver esses perfumes na época, não era só a essência, né? O meu sogro vai poder falar melhor, né? Era o nardo, tinha propriedades que trazia, às vezes, calma, né? Então, os óleos essenciais mesmo, né? Dado esse panorama, né, o que que eu quero que a gente pense? O primeiro, o foco da narrativa está do fariseu, do anfitrião, está na reação de Jesus. Então, ele vai condenar a reação de Jesus. Já no segundo, aí já não é o anfitrião, é o discípulo, que a gente vai falar mais adiante, está na ação da mulher. Então, o fariseu, ele condena a reação de Jesus e os discípulos condenam a ação de Jesus. Beleza, gente? Deu o panorama, o cenário aí? Agora a gente vai começar a pensar na questão dos pontos que eu quero trazer para a nossa oração, né? Então, estando dentro desse cenário, eu vou colocar alguns acentos para nós, para a gente orar, né? Então, começando, antes de procurarmos assentos sobre essa mesa, né, que a gente vai tratar aqui de um jantar, né, de estarmos também dentro desse jantar. Antes de procurar os assentos nessas mesas, né, nós vamos ver a questão da casa, né? Então, existe uma casa que recebeu Jesus e junto com Jesus vieram outros convidados, né, e houve todo um ambiente para que a narrativa estivesse na Bíblia nos ensinando algo. Então, assim, eu quero dizer, primeiro para a gente orar, deixa eu ver aqui quem está aqui. Eu separei algumas pessoas hoje, especificamente, tá? É, Pai, o seu primeiro a orar. O Senhor é o primeiro, você. Até treme, gente. Eu tenho que falar Senhor. Primeiro orar. Antes de a gente orar, então, pela mesa, a gente vai orar pelo anfitrião, porque antes de chegar perto da mesa, né, temos aquele que vai convidar, né? Então, a gente tem duas referências. Um religioso, que possivelmente tinha curiosidade, né, de saber quem era esse Jesus, né? E o outro que era Simão o leproso, que a gente não sabe muito como que foi a reação dele, mas aparentemente tenha sido curado por Jesus, né? Não sabemos se foi por Jesus, mas agora ele era uma pessoa que estava inclusa, né? Inclusive recebeu pessoas, mas ele passou por esse tempo de exclusão. Então, esses dois, eles abriram o espaço da casa deles para que Jesus se reclinasse à mesa. Então, eu quero que o Senhor ore por nós, Pai, para qual atitude que nós temos que ter ao abrir a nossa casa, a nossa vida, para que essas outras pessoas, que depois eu vou falar para a gente orar, estejam dentro, né? Então, qual que é essa nossa atitude? Pode ser? Não sei se eu entender. Pai querido, graças te damos, ó Deus, porque você nos deu mais um dia, porém mais um dia, a oportunidade de estarmos juntos para orar ao Senhor, para oferecermos nossa gratidão, papai. E abrimos os nossos corações, ó Deus. Não que sejamos melhor aqueles que abrem as suas câmeras, mas, papai, queremos, a partir desse exemplo, pedir ao Senhor a ajuda para que
também abramos os nossos corações, para que nos desnudemos, ó Deus, para as câmeras dos celulares, dos computadores, para que os irmãos nos vejam, ou ouçam as vozes daqueles que não têm condições, de abrir as suas câmeras, papai. Mas tomando isso como exemplo, papai, queremos suplicar também que nos ajude a sermos hospitaleiros, a sermos anfitriões do outro, a abrirmos nossas vidas a Deus para que mostremos ao outro, ao próximo, a partir dos rostinhos ou daqueles que nos veem aqui nesse instrumento, e toda a nossa vida, que não nos fechemos em quartos isolados, em guetos organizacionais, mesmo que seja a igreja. E isso, para mim, é difícil, porque o meu perfil é de ser mais introvertido. O meu perfil, papai, é de ser mais calado. Mas o Senhor tem trabalhado no meu coração e eu sei que tem trabalhado no coração de todos que estão aqui, ou de todos que assistirão esse vídeo, papai, para que sejamos abertos, primeiro, ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo já mora em nós. E nós não escondemos nada dele, não escondemos nada do Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor já nos conhece, o Senhor nos fez, o Senhor nos teceu, o Senhor nos viu quando éramos ainda massa informe no ventre das nossas mãos, das nossas mães, ó Deus. Pai, ajuda-nos. É uma ajuda. Eu quero dizer, papai, é uma confissão, que nós temos conhecimento de que o Senhor tudo sabe, ó Deus, e que o Senhor tudo faz, é tudo graça, mas de uma forma maravilhosa. O Senhor, e o Senhor não precisa disso, nunca, jamais, que nós, de alguma forma, expressássemos alguma ação, mas apraz ao seu coração, papai, que nós tomemos a iniciativa, ou pelo menos estejamos juntos, nos abrindo a Deus para receber a, não só o Espírito Santo, para que faça morada plenamente em nossos corações, mas o próximo, para receber quem quer que seja. Que sejamos nós leprosos, sejamos nós religiosos, não importa, porque o Senhor não vê essas circunstâncias. Nós é que fazemos esses julgamentos, nós é que somos preconceituosos, às vezes conosco mesmo, muitas vezes nos fechamos, que nos achamos, nos encontramos leprosos, indignos, mas o Senhor não vê isso, o Senhor nos recebe como estamos. Mas sabemos também, papai, que o Senhor não deseja que continuemos, como diz o Lério Crepe, nesse recinto inferior, para que possamos passar para um recinto melhor, um recinto de silêncio, um recinto de comunhão com o Senhor e comunhão com os irmãos, que sejamos, sim, papai, abertos e bons anfitriões para que recebamos em nossa casa, em nosso lugar, pessoas, não só aquelas que nos aprazem com a sua presença, mas aqueles que precisam realmente, e encontramos, Senhor Deus. Se nos abrimos, eu tenho experiência dessa semana, eu tive experiência, papai, o senhor sabe disso, que o Senhor colocou 3 pessoas num só dia para que eu os ouvisse. Eu percebi que o Espírito Santo queria isso, queria que eu recebesse as pessoas que precisavam de falar, e ouvi do Espírito Santo que eu precisava só ouvir. Então eu recebi e me senti completo, me senti alegre, me senti abençoado. Que sejamos assim, Deus, bons anfitriões, que recebamos quem quer que seja, e que sejamos religiosos, espirituais ou leprosos, que o Senhor vai nos fazer crescer. E o Senhor é que faz isso, o Teu Espírito Santo é que faz isso. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Pai. É isso mesmo, assim, quando Deus me trouxe essa palavra, foi um confronto para mim, né? Que às vezes a correria, né? A pastora, ela ama essa palavra, né? Do nosso dia a dia, nos impede até da gente habitar nossa casa, né? Quanto mais receber pessoas. E Deus começou a me confrontar sobre essa necessidade de primeiro convidar Jesus.
né, para habitar na nossa casa, para estar na nossa casa. Porque ali o convidado era Jesus, o restante veio de tiracolo, né? Veio junto. Então, assim, a partir do momento que Jesus está na nossa mesa, outras pessoas, por curiosidade, por desejo de acusar, ou até mesmo por necessidade de ouvir, né? Virão também. Então, amém, Pai. Que Deus nos ajude nisso, nessa questão, né? De abrir as nossas casas, abrir a nossa vida para isso, né? O segundo ponto de oração que eu quero que a gente ore, aí eu queria ver se, eu vou já chamar as três pessoas para orarem. É sobre os assentos da nossa mesa. Então a gente falou sobre a porta da casa, né? Jesus já entrou. Agora, quem são esses que vão entrar? Então eu quero que a gente ore especificamente sobre esses que vão ocupar esses assentos, né? Então eu queria ver primeiro com o pastor Marcelo, se você pode orar. Eu acho que ele está aí, só me dá uma assinala assim, se você puder orar, ou fala um sim, que eu não estou te vendo. Dona Tá aí? Rodolfo, Ah, tá na rodovia? Fabiola tá aí? Ela pode? Tô aqui. Então tá bom. Eu vou falar, depois eu passo para a gente ter essas três orações seguidas. Fabiola, eu quero que você ore pelos cachos, né? É um lugar que está sendo aberto portas para outras pessoas chegarem da igreja e fora da igreja também, mas é um lugar de discipulado. Então a gente meu pedido é que você ore por esses cachos, né? Pelas pessoas que estão vindo para serem discipuladas a partir do cacho. A segunda é a Ana Paula, minha cunhada, ela tá aí? Pode Oi, orar? tô. Bom dia, tô. Sim, posso. Bom dia. Ana Paula, gente, aconteceu ela é muito corajosa, muito mais que eu. Tô orando para esse Deus do céu. As meninas do GA Teens resolveram que queria fazer uma noite de pijama. E a Ana Paula, ela tá abrindo a porta da casa dela para as meninas fazerem, de sexta para sábado, uma girl night, ou night girls, não sei, na casa dela. Então, assim, essas oportunidades de comunhão para os nossos adolescentes, né? Porque ali ela vai ter acesso às meninas, né? Ali ela vai, mesmo que a programação esteja sendo toda delas, elas estão super animadas, né? Fazendo toda a programação, mas é uma boa oportunidade tanto da comunhão, né? Desses jovens, desses adolescentes, quanto de ouvir alguma coisa, ou de estar, de brincar, se divertir num lugar agradável. Então, assim, agradecer a Ana Paula por essa abertura, né? E pedir para que ela ore por essa noite especificamente e outras que poderão vir, tá bom, cunhado? E o terceiro, eu queria que o pastor Alain, o senhor pode orar? Não? Pastor Éder, tá aí? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, né? Deixa eu ver. Pode Cunhado, ser. Oi, quem que pastor falou? Alan pode, é porque ele tem dificuldade de achar os ícones aqui, aí Ah, três não, horas então, responde. tranquilo. Então, porque também é a terceira que ele vai orar. Eu vou falando aqui sobre o que orar. Esses dias o pastor Éder falou sobre ele convidar acho que é produtor da moda, né, um estilista, para ir para a casa dele, né? E eu fiquei muito feliz com isso, né? E o pastor Alain, ele sempre nos ensinou nesse sentido, né, de abrir portas para essas pessoas que às vezes, né, são talvez tenham dificuldade até de chegar inicialmente na igreja, né? Então, esse meio das artes é bem difícil mesmo, porque é um outro mundo para eles, né? Então, às vezes, a nossa casa vai ser esse primeiro contato, né? Ontem eu ia receber um professor meu da escola de circo aqui, acabou que não deu certo, mas até semana que vem ele virá, né? E Deus tem me dado a oportunidade de receber algumas pessoas aqui na Jocum, na Aline, aqui em casa, né? Tem um amigo nosso artista, né? E eu falei assim, vamos lá para a igreja. Ele, já não sei. E aí ele fala que ele usa saia quando ele se sente meio oprimido no lugar. Eu falei, não, você pode ir de saia. Eu acho que o pessoal vai te receber bem. Se não te receber bem, também não tem importância, né? Mas às vezes ainda não é o ponto de chegada, né? Esses que estão fora da igreja. Então, pastor Alan, depois se eu puder na terceira oração, orar para que Deus, né, traga para nossa casa essas pessoas que talvez inicialmente não vão entrar
Se o senhor já tiver ligado, o senhor pode começar orando. Não vão entrar Ok, na igreja inicialmente, tá? Obrigada, pastor. Pode começar, obrigado. depois vem a Fátima, depois a Ana Paula. Tá bom. Senhor Deus maravilhoso, nosso Pai amado, ó Deus soberano, Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós louvamos o Teu nome, Senhor, adoramos o Senhor e dizemos que o Senhor é o nosso Pai e é o nosso Deus. E nesta oração, Senhor, eu me lembro do que a Diana está falando, de que nós devemos abrir as nossas vidas e as nossas casas para as pessoas que precisam de um acolhimento de amor. Tem gente muito incompreendida, ó Senhor, gente mal amada, gente com depressão, gente com muita tristeza, gente que não se encaixa, mas nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, Senhor, a acolher e ajudar essas pessoas. Como esse moço que gosta de usar saia, que para nós é algo meio esquisito aqui no Brasil. Se fosse na Escócia, estaria tudo bem, mas aqui não. E como ele, outros que têm costumes que não são nem cristãos e nem brasileiros, ficam inventando coisas porque são vazios e procuram preencher até com a arte, como diz a Diana, sendo que a arte é parte do Senhor para preencher com alegria e produzir louvor e adoração. Mas, Senhor, a partir da nossa vida, nós que estamos aqui na reunião de oração e nós que somos David, ajuda-nos, Senhor, a abrir as nossas vidas, as nossas casas, as nossas mesas, para acolher os diferentes, como Jesus sempre fez, com muito amor, principalmente para a salvação de muitos. Muito obrigado, Pai. Usa-nos assim. Eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. 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 Senhor Jesus, eu quero te agradecer porque nós temos casa, porque o Senhor tem nos dado um lugar para habitar. E eu te agradeço especialmente por essas casas que foram abertas para os cachos da Vide. Senhor, eu sei que há um custo. A gente tem um custo emocional de abrir nossa vida, a gente tem esse custo de deixar as pessoas chegarem mais perto, verem a gente, a nossa vulnerabilidade, e de ver a nossa casa física também. Ver talvez que a gente não conseguiu arrumar ela também, que a gente vê que algumas coisas vão ser deterioradas, vão ser usadas por mais pessoas, pode derramar alguma coisa, pode dar prejuízo. Senhor, mas as nossas casas não são nossas. Nos ajuda a entender isso que está sendo pregado também nos domingos, com relação às nossas casas. Nada do que é nosso é totalmente nosso, porque nós só estamos administrando aquilo que o Senhor nos deu. E, Senhor, tem valor eterno abrir a casa para uma reunião, para um encontro das pessoas com o Senhor. Então, nos ajuda a ter mais casas disponíveis para os cachos, nos ajuda a ter
mas pessoas interessadas em participar dessas reuniões nas casas também. Deus, coloca isso como algo importante no coração da igreja, da VID. Senhor, nesses lugares eu peço que os relacionamentos possam ser estabelecidos de forma mais profunda, Senhor. Senhor, faz a tua obra na tua igreja usando essa estratégia que existe desde a igreja primitiva. A igreja foi nas casas, no cenáculo. Senhor, que a gente possa viver essa comunhão de casa, de mesa, nesse lugar, como uma estratégia da nossa igreja. Senhor, que já está estabelecido, que é formalizado. A gente precisa estar disponível para esse lugar do informal, de receber, mas nesse momento a gente já tem essa estratégia que já está estabelecida, que o Senhor nos ajude a nos integrar de alguma forma nessa atividade e ir de coração aberto mesmo quando a gente é desconfortável no início, quando a gente ainda não se integrou totalmente. Ajuda, Senhor, os líderes a terem essa visão, ajuda os anfitriões a terem, aqueles que abrem a casa, a terem essa visão de acolher mesmo, que cada membro acolha aqueles que estão chegando, dar estratégias de consolidar os relacionamentos. Senhor, que a palavra ali ministrada também possa discipular, possa encaminhar a gente por um processo de santificação, de conhecer mais a Ti, de ser transformado por Ti, de renovar nossa mente e a nossa vida. Em nome de Jesus. Senhor, clamamos pelos cachos da vide, que seja uma estratégia próspera, Senhor, que o Senhor use no nosso meio para nos edificar para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus, ainda nesse sentido, Pai, nos colocamos aqui diante do Senhor, nessa manhã, agradecendo por esse dia lindo, agradecendo porque as suas misericórdias se renovaram sobre nós e agradecendo pelos nossos adolescentes da vida, Senhor. Ô Pai, muito obrigada pelo pastor Frank, por ele se dispor, pela Mari, pela família deles. E em especial, obrigado pelos adolescentes que o Senhor tem levado para a nossa igreja, Pai. Deus, sabemos que todos nós que estamos aqui já passamos por essa fase, sabemos que é difícil. Muitas vezes eles se sentem incompreendidos, muitas vezes eles têm acesso a coisas que não são adequadas para a sua idade, para esse momento de vida, mas também duelam com aquela questão de que não são mais crianças, querem ser independentes, querem buscar os próprios caminhos. E é nesse momento, Senhor, que eu gostaria de colocá-los agora diante do Senhor. Não só essa iniciativa, que será essa reunião aqui, mas também tudo que tem sido feito ali, dirigido pelo Senhor no GA. Senhor, nós sabemos que o mundo é mau. Pai, todo dia a gente abre o jornal e lê histórias e coisas e questões de diversos tipos a que adolescentes se submeteram e foram submetidos, Deus. Então, que esse momento aqui, Senhor, dessa reunião, dessa comunhão, que elas encontrem convivência, que elas encontrem confiança umas nas outras, mas que acima de tudo, acima dessa comunhão, acima da diversão que elas planejam ter, elas também encontrem o Senhor. Mas que acima de tudo isso, o seu Espírito Santo se manifeste. E que acima de tudo isso, elas aprendam a amar umas às outras, mas também a amar ao Senhor, a ser apoio umas para as outras, a serem amigas e a serem futuras mulheres de Deus, serem meninas de Deus que vão se tornar mulheres de Deus, Senhor. Nos ajuda, Pai, enquanto professores, a entender, a discernir o Senhor. Porque como mãe, Deus, eu confesso, para mim é muito fácil ter um trabalho lá, de todo jeito eu vou, de todo jeito eu vou levar minha filha, então é muito bom que tenha essa programação, mas Deus, o Senhor sabe disso, que direto eu coloco isso diante do Senhor, que não seja só isso, que seja mais, que seja pelo Senhor, que não seja pela minha filha, que seja pela causa, pelo Evangelho. Nos ajuda, Deus, enquanto professores, a estarmos ali conectados com o Senhor,
E ao mesmo tempo em que isso acontece, também transforma a vida desses adolescentes através do Senhor, porque nós não podemos fazer nada, Deus. E unindo todas as orações, é, que, que esses adolescentes cada vez se aproximem mais, talvez futuramente formem um cacho, e quem sabe esse cacho não receba adolescentes diferentes. E quem sabe a gente não tenha essa maturidade de receber essas pessoas para que elas se sintam aceitas e nesse momento o Senhor possa transformá-las, se assim for da vontade do Senhor. Nos colocamos à disposição, Senhor. E mais uma vez eu peço pelos nossos adolescentes que eles conheçam mais o Senhor, mas que eles também sejam sal e luz para os outros. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, obrigada. Amém. Para essa próxima oração, eu queria ver se a Carlinha aqui da Jocum pode orar, se ela consegue. Sei que ela está com a pititinha aí. Consegue, Carla? Consigo. Ah, obrigada, Carlinha. Então, a gente orou sobre esses assentos que são ocupados por pessoas diferentes, né? E agora, Carlinha, eu quero que você ore a respeito dos acompanhantes de Jesus, né? Em uma das narrativas, em uma é o fariseu, né? Que recebe, a gente já orou por esse anfitrião, né? Que recebe o Jesus e as outras pessoas na sua casa. Mas aí na outra narrativa são os discípulos, né? E o próprio Judas, depois com a reação de ir lá, com a raiva, né? De ver aquele dinheiro sendo desperdiçado, que poderia ser gasto nas obras com os pobres. E Jesus fala: não, os pobres vocês sempre terão com vocês, né? Agora que eu vou passar que eu estou precisando. Essa mulher, ela teve a sensibilidade de perceber, né? Então, Carlinha, eu quero que você ore por nós, né? Que a gente acompanhe esse Jesus em muitos lugares, né? E às vezes a gente não está entendendo exatamente o que Jesus está fazendo com esses convidados, né? Mas que a gente tenha a sensibilidade mesmo de perceber aquilo que está acontecendo para a eternidade. Ao invés de julgar, né, quem está entrando, julgar o que o outro está fazendo, a gente realmente perceber o que Deus, a partir, né, dos anfitriões, a partir do que está acontecendo, está fazendo para esses convidados. Entendeu, Carlinha? Entendi. Bom, tá bom, amém. Amém, Senhor, nós te agradecemos por esse dia, agradecemos por pertencer, Senhor, por poder te seguir mesmo e andar de pertinho, né, pertinho do Senhor. E nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes não conseguimos entender, perceber, ver o que o Senhor está vendo, sentir o que o Senhor está sentindo, Senhor. E nós oramos para que o nosso coração, os nossos olhos, as nossas atitudes estejam ligadas ao Senhor, Pai. Para que a gente perceba mesmo o que o Senhor está fazendo e siga, e se entregue, né? Então nos ajuda, Senhor, nos nossos preconceitos, no nosso próprio entendimento, Senhor, que a gente não se apoie no nosso próprio entendimento, mas que a gente se apoie no Senhor, se apoie naquilo que o Senhor está falando e nos direcionando através da Tua palavra e das Suas demonstrações, Senhor. Então, eu oro por isso essa manhã. Leva o nosso coração ao Seu, para que a gente não se apegue só aqui à terra, mas ao que é eterno, como a Diana disse. Então, oro por mim, oro pelos meus irmãos, Senhor, nessa manhã, para que a gente esteja ligado ao Seu coração. No nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. Carlinha, obrigada. Tava cortando um pouquinho, mas eu acho que a gente conseguiu entender, né? Ai, desculpa. Não, não é o seu problema não, mas deu para entender, É que eu sim. fui para longe É, da Agatha, que ela está falando aberto. mas essa necessidade da gente ser sensível para a obra que o próprio Jesus, o Espírito Santo, quer fazer. Às vezes a gente está tão preocupada com o que a gente acha que tem que ser feito, né? Trazendo Judas para um lugar bom, tá, gente? Aqui eu sei que o coração dele era outro, né? Mas mesmo assim, eu falei assim, nossa, a gente tem tantas coisas para ser feitas, né? Tantas atividades e tarefas, às vezes a gente esquece exatamente aquela pessoa que Deus quer,
né? Que a gente trabalhe, que a gente haja, enfim, que a gente receba. Então, que a Deve ter caído a conexão dela. Ainda bem que foi no fim, quase no fim. gente, voltei. Voltou. Não, tem essa outra oração. Bom, essa oração aqui para mim é que eu estou mais querendo que aconteça. E eu vou pedir para o Tiagão. Tiagão, você pode orar por nós? Agora, Tiagão, eu sei que você vai ter o coração para essa oração. Por isso que eu te chamei aqui. Não que os outros não tenham, mas eu sei que você vai ter. O próximo personagem dessa história é alguém que não foi convidado, né? São os intrusos, né? Então, no caso, uma era a prostituta, né? A pecadora. E tô aqui ainda, tô, né? E no caso tá. da outra, pode até ser a casa dela, né? Mas assim, ela era uma mulher, então não era um lugar próprio para talvez ela estar, né? Que é a Maria. Tô aqui, gente. Parece que vocês estão tudo parado. Tá. Eu tô escutando, bem. Tá bom. Então, Tiagão, eu quero que você ore pela nossa casa em comum, que é a VID, né? Então, assim, já é uma casa que não tem tanta cara de igreja, né? Já é uma igreja que não tem tanta cara de igreja, tem mais cara de Quase casa, caiu, né? já. Vão lá, é um sítio, tem piscina, né? Então ela já é atrativa por si só. Mas a minha oração, Tiago, é que as pessoas que eu convivo, e que eu tenho certeza que você convive também aí, né? Que assim, é totalmente fora do padrão, né? Os artistas, né? Que têm acesso a esse lugar. Que começa a chegar de monte para nos assustar, para nos incomodar, mas que a gente tem esse coração de Jesus de acolher essas pessoas, sem olhar para vestimenta, sem olhar para status social, sem olhar para a moral da pessoa, que a gente seja simplesmente um espaço para que elas se encontrem com Jesus, que a gente não venha julgar, que a gente não venha criticar, que a gente também não venha assim receber de uma forma muito forçada, mas que a gente tenha um coração de falar assim: eu sou apenas o porteiro para essa casa, onde Jesus que vai fazer. Então, que a nossa igreja realmente, a minha oração, receba pessoas que nos deixam desconfortáveis quando elas entrarem dentro daquela igreja. E que a gente aprenda a Sim. receber com amor. E que, sem querer mudar, porque quem muda não somos nós. Quem muda é o próprio Sim. Espírito Santo, quando ele quiser e como ele quiser. Amém, Tiago? Amém. Senhor Deus, nosso Pai, querido Pai, realmente o que conduz tudo, né? O dom da vida. Oh, Deus. Obrigado, Senhor, por estarmos juntos orando, entendendo isso, Deus, entendendo como igreja vide que somos, como igreja noiva que somos, como igreja templo do Espírito que cada um é, né, Deus? Ó Senhor, que o Senhor prepare em nós um banquete. Esse banquete, Senhor, que use a gente como a ovelha, como o prato principal, para que as pessoas venham, Senhor. Essas pessoas que a Diana citou, que a gente tem um coração, a prostituta, o coxo, o aleijado, o artista, o que não entende, o gay, o cara longe, o drogado, o depressivo, sei lá, Deus. Cada pessoa distante de igreja, cada pessoa que vê a igreja como clube social, que vê a igreja como lugar de ladrão, que vê a igreja como lugar de louco, de cara desvairado, Senhor. Essas pessoas, Senhor, alcança. Alcança a partir de nós, Deus. Envie missionários, envie pessoas até essas pessoas para chamar, para convidar ela para esse banquete. Esse banquete preparado através de nós. Prepara esse banquete através de nós, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Arruma a estrutura, Senhor, organiza a casa, monte a mesa, com a presença do Senhor, com a presença de Jesus Cristo na presença, do pão e do vinho na mesa, Senhor. Oh, Deus, que nós sejamos anfitriões, que nós sejamos o pato principal, que nós sejamos o porteiro, que nós sejamos os garçons, Senhor. Ó, Senhor, tanta pessoa, tanto talento, tanto dom, tanta coisa para fazer, Senhor. Eu te peço que o Senhor fale a partir de mim
E a partir de todos que estão nessa reunião de oração, qual que é o nosso papel nesse banquete, Deus? Em nome de Jesus. Que é de ir, de levar o convite, que é de preparar a mesa, que é de servir, que é de receber, Senhor. Em nome de Jesus. Nos ajude, Senhor, a fazermos o melhor banquete possível. O banquete que vai mudar a vida dos convidados, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Amém, Amém. Tiagão. E não se espanta se a gente começar a ser mal falado, tá? Espero que a gente volte a ser mal falado em Uberlândia. Porque lá no início, né, pastora lá, a gente era chamado de a igreja do circo, ou vídeo soleil, né? Pela, pelo, por essa bagunça que o Espírito Santo realizava para nós, né? Então, que realmente a Precisamos. gente esteja. Tá cortando aí? Que a gente esteja aberto para isso. Amém, irmãos? Acho que acabou para mim aqui.